Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora de mais uma edição do programa Cidade Aberta, o nosso programa de telejornalismo, de entrevistas aqui na TV Cidade Farroupilha. A nossa TV, o que é daqui você vê por aqui. O programa Cidade Aberta e a programação da TV Cidade Farroupilha estão no ar pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. E ainda também disponíveis toda a programação e o programa junto às redes sociais e também no aplicativo TV Cidade Farroupilha. O programa tem o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Hoje aqui no programa Cidade Aberta, nós vamos falar sobre assuntos de grande importância para a nossa comunidade e que estão sendo trabalhados na Câmara de Vereadores, discutidos pela bancada do MDB e sobretudo também pelo vereador Jonas Tomazini, que é o nosso convidado aqui nos estúdios do programa Cidade Aberta, edição de hoje. Projetos que mexem com o dia a dia de Farroupilha e que estão alguns já sancionados, um já virou lei, outro prestes a ser apreciado pelos vereadores em plenário e um outro assunto ainda que começa a ganhar contornos de discussão, enfim, está sendo aberto o diálogo, a discussão da temática. Vereador Jonas, agradecido pela presença aqui nos estúdios, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Queremos cumprimentar a todos os telespectadores da TV Cidade. Para nós é um prazer estarmos aqui novamente para discutirmos alguns assuntos que nós estamos levando para a Câmara de Vereadores e que depois gerarão um impacto que esperamos positivo na sociedade farroupilhense. Com certeza. Bem, a bancada do MDB, por meio do vereador Jonas, também apresentou um projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo, já virou lei porque foi sancionado pelo prefeito municipal de Farroupilha, que versa sobre a questão do atendimento preferencial especial para os autistas aqui no município, para os autistas pais e ou acompanhantes de autistas. A gente vai numa fila bancária, por exemplo, tem a fila preferencial para gestantes, para idosos, para deficientes físicos, mas não está especificado qual é o tipo de deficiência física. E agora esta lei no município de Farroupilha vai garantir também um certo carinho, atendimento preferencial para os autistas e acompanhantes. Vereador Jonas, explique para nós um pouco mais o teor desse projeto que já é lei aqui no nosso município. Então, nós fomos, na verdade, procurados pela Elaine Bartelli, que é a presidente da AMAFA, e ela estava explanando, então, desta dificuldade dos pais, dos acompanhantes dos autistas, quando eles se dirigem a repartições públicas, a estabelecimentos comerciais privados aqui do nosso município. E aí alguns municípios já haviam apresentado esse projeto, porque, como você bem disse, Leandro, nós já temos toda uma legislação que protege o atendimento preferencial para os idosos, para as gestantes, para as mães com crianças de colo e para as pessoas com deficiência. No entanto, quando a gente chega no pessoas com deficiência, normalmente é atribuído a uma deficiência física. Se nós formos buscar até mesmo o exemplo, o desenho é uma pessoa numa cadeira de rodas, quando a gente tem as placas. E o autista, a pessoa com espectro autista, e aí a gente tem diversos níveis, o leve, o moderado e o grave, aí a gente vai ter a situação de que ele nem sempre, ou na maioria das vezes, ele não tem uma deficiência física, mas ele tem uma capacidade muito pequena, por exemplo, de aguardar um tempo para esperar um atendimento. Muitas vezes é muito mais desconfortável, por exemplo, nós termos o autista tendo que esperar em uma fila do que até mesmo um deficiente físico. Claro. E aqui nós estamos dizendo pelo comportamento do autista. Pelo comportamento. Que não é culpa dele, mas enfim, a questão Claro que, na verdade, o deficiente físico também tem todo o direito, assim como os outros que nós já citamos. A questão é que muitas vezes o autista, se não identificado, só a pessoa que está acompanhando, ficava difícil, vamos dizer assim, da mãe, do pai,
passar na frente para ser atendido, porque muitas pessoas nem entendiam por que ela seria atendida primeiro, porque você não identificava que a pessoa que estava ali é uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa que tem o espectro autista. Então, esta legislação que foi aprovada, nós apresentamos primeiro junto com a bancada do MDB e depois todos os vereadores assinaram este projeto, que é o projeto de lei 07 de 2018, que já virou lei, como você citou, embora ele tenha aí um período de 180 dias para entrar em vigor, para que justamente... Adaptação, transição. Este é o objetivo. Então ele vai daqui a 6 meses, vamos dizer assim, surtir os efeitos práticos. Embora nós acreditamos que um trabalho de conscientização que nós vamos fazer, vai fazer com que os efeitos práticos surjam, quem sabe, antes mesmo do período que ele vai entrar em vigor efetivamente. Com certeza. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, esta questão do autista. E não quero aqui expor a problemática, mas a gente sabe que o comportamento de um autista, e já dito aqui nesta bancada também pela presidente da AMAFA, a Elaine Zanella Bartelli, o autista daqui a pouco depende do ambiente onde ele está e o que acontece, ele pode ter todo tipo de reação, ele pode aceitar aquele ambiente, como ele pode ir ao outro extremo e surtar diante daquilo. Então, quando que um autista tem um surto, é muito difícil para o pai, a mãe, enfim, o familiar ou quem está junto, controlar a situação. Por isso, o autista, ele não, também é uma outra característica dele, ele não suporta muito tempo na mesma situação. Ele não tem, em outras palavras, a paciência que nós talvez poderíamos ter. Pensando nesses argumentos que foi construído, foi apresentado esse projeto que agora já é lei, Jonas? Foram esses os termos que foram apresentados pela Elaine, e ela representando todas as pessoas que têm autistas nas suas casas aqui no nosso município. E eu gosto de fazer a referência também que a AMAFA é um exemplo de atendimento às pessoas autistas na nossa região, no nosso estado. Muitos municípios buscam em Farroupilha o exemplo da AMAFA, e agora com a nova casa eles têm conseguido prestar um atendimento ainda mais qualificado. E aí nós tínhamos muitas vezes, no turno em que a AMAFA não faz o atendimento, por exemplo, e que o autista fica em casa com o pai, com a mãe ou com alguém responsável, essa pessoa, se estivesse sozinha com o autista e ela precisasse ir no mercado, ela ia ter dificuldades de ir no mercado, porque não poderia deixar ele em casa sozinho, e ao mesmo tempo ela teria dificuldades de levá-lo junto, pelo fato de que ele poderia, por exemplo, pela mudança do ambiente ou pelo um tempo de espera, como você citou antes, não suportar, não tolerar esse tempo, fazendo com que a experiência, muitas vezes, de fazer uma compra simples, né, seja bastante onerosa, seja bastante dificultosa. Complicada. Então aqui, na verdade, gerando nós tumulto temos... não só para o familiar que está junto, mas daqui a pouco para as pessoas que estão nesse ambiente para também. As pessoas que estão ao redor. E quem não identificar pode... E a Elaine usou essas palavras, pode achar que é uma pessoa mal educada, pode achar... não consegue fazer essa identificação. É da natureza do autista. É da natureza do autista. Claro que, como a gente disse antes, nós temos diversos graus, né, que podem ser leves até mais graves, e aí a gente vai ter comportamentos também diferentes de acordo com esses graus que cada autista possui. Então, o objetivo aqui é nós promovermos a dignidade do autista, a dignidade da pessoa que acompanha o autista, seja seu pai ou sua mãe ou um acompanhante, e também inserir essas pessoas no nosso mercado consumidor, que muitas vezes não iriam em uma loja, não iriam em um supermercado, e assim, quem sabe, tendo um atendimento mais rápido, através do atendimento preferencial, terão essa oportunidade que eventualmente não teriam se não tivessem essa proteção. Vereador Jonas, uma dúvida agora, como vai ser todo esse período, todo esse processo de preparação da identificação, de conscientização também, tanto, até os autistas não é o grande foco, mas que a comunidade do nosso município também perceba isso. Como é que vai ser esse período agora de sensibilização das pessoas?
A adaptação, Leandro, na verdade, a lei ela prevê que seja incluído na identificação dos guichês de atendimento a identificação do símbolo do autismo, que é composto de um laço colorido, porque é peças como se fosse de quebra-cabeça, mais ou menos assim, e que ele identifica a pessoa com espectro autista. Agora nós, com a lei aprovada, nós temos o objetivo de, junto com a AMAFA, que foi a propositora, nós só levamos para a Câmara como vereadores, mas na verdade a sugestão toda é toda da AMAFA e que acabou sendo aprovada por todos os vereadores, inclusive assinada por todos. Nós fomos só um instrumento para que isso acontecesse. Foi um projeto unânime, então? Foi um projeto unânime desde a sua concepção, as assinaturas foram de todos os vereadores e a aprovação também. E logo depois foi sancionado pelo prefeito municipal. E aqui, então, respondendo, pretendemos nos reunir com entidades do nosso município, Sindilojas, Sindigêneros, SIX e eventualmente outras entidades que queiram fazer isso, para que nós possamos, quem sabe, através delas, chegar de uma maneira mais rápida aos nossos comerciantes, ou claro, o poder público já, através da publicação da lei, tem o conhecimento do que tem que fazer, e aí até para, quem sabe, baratear, porque pode ser um simples adesivo que coloca na placa já existente, com esse lacinho multicolorido, já é suficiente. E quem sabe a gente consiga, junto com essas entidades, produzir esse material e aí acabe ficando, inclusive, mais barato, né, para todos os que terão que se adaptar. Mas tenho certeza que os centavos que representam o custo desse adesivo no atendimento preferencial vão produzir um efeito muito positivo e mais do que uma questão de lei, a questão da conscientização, a questão do respeito que a gente deve ter, então, às pessoas como um todo, em especial as pessoas com deficiência e, nesse caso, as pessoas autistas. Esse atendimento preferencial, enfim, esse tratamento, não do ponto de vista de saúde, mas essa concepção de tratar o autista de uma forma especial, vai chegar também junto, por exemplo, a vagas de estacionamento? O projeto não prevê isso. Não versa sobre. Não fala sobre isso. A lei agora já não fala sobre isso. Ela fala mais no atendimento preferencial. A lei federal, Leandro, ela já cita que a pessoa com espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência. Então, até na nossa discussão do projeto, nós dizíamos, de certa forma não precisávamos, talvez, dele do jeito que nós apresentamos, porque o autista já deveria ser considerado pessoa com deficiência e ter o atendimento preferencial. No entanto, como ele tem uma característica diferente, que não é a deficiência física, nós entendemos que é necessário fazer essa identificação. Ao mesmo tempo, o município poderá, por exemplo, aplicar no seu setor de trânsito, quando distribuir lá as credenciais de deficiente, considerar que o autista é um deficiente, porque a lei federal já diz isso. Já diz isso. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta conversando mais com o vereador do MDB, Jonas Tomazini, que hoje é nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. O vereador Jonas está nos colocando assuntos que a Câmara está discutindo, que a bancada do MDB vem trabalhando, e nós conhecemos mais, então, o projeto que foi aprovado, já é lei no município, que dá atendimento preferencial para os autistas. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul.
Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, já estamos de volta na companhia com você aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET, a TV Cidade está junto. Você nos acompanha também pelas redes sociais e ainda pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar no Cidade Aberta com o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Deu aquele lanche, aquela vontade de um lanche. Enfim, daquele saboroso produto dos saborosos produtos que o Bob's produz. Ali no Iguatemi tem Bob's Iguatemi Caxias, um empreendimento do Grupo Feltrin. É nosso convidado no programa hoje, o vereador do MDB, Jonas Tomazini, que está com a gente aqui nos estúdios. Vereador Jonas, um outro assunto, e eu lembro que o senhor já conversou com a gente aqui na TV Cidade, também no programa Jornal da Cidade, sobre a Lei Lucas. É um assunto que já está protocolado, a sugestão, o projeto já está protocolado na Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, e agora, nos próximos dias, poderá ir a plenário para a votação, discussão, apreciação e votação dos vereadores. Também é um projeto que tem um cunho muito grande de amor pelas crianças, porque daqui a pouco, por qualquer dificuldade, qualquer descuido, e pode acontecer isso com qualquer criança, a criança pode vir, entre aspas, a se engasgar, pode perder até a vida, ou daqui a pouco ficar com algumas sequelas para o resto da vida. Então, são N situações que podem acontecer. É um assunto que lhe moveu também por esse lado da questão social e chamado pelo amor e pelo carinho às crianças? Sem dúvida, Leandro. Quando nós acompanhamos, e aqui em 2016 no Brasil nós tivemos mais de 800 crianças
que perderam a vida por engasgamento. É um número assustador. Nós estamos falando aqui de em torno de, na média, 2 crianças por dia no Brasil que perdem a vida por um simples engasgamento. Isso é muito preocupante e vidas não podem continuar sendo ceifadas por uma causa tão fútil, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo muito grave. Nós temos um caso emblemático que aconteceu no final de 2017, que é dá nome à lei, inclusive, que é de um menino chamado Lucas. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Ele era deficiente físico, ele andava de cadeira de rodas, mas isso não tem a ver com engasgamento, diga-se de passagem. E ele acabou indo numa excursão, num passeio com a escola, e nesse passeio com a escola ele foi comer um cachorro quente e se engasgou com a salsicha do cachorro. Pedaço de salsicha. As professoras, os instrutores, os acompanhantes que estavam ali fizeram o que podiam. Eles, na verdade, acionaram o serviço de emergência, que compareceu ao local, mas com um tempo de deslocamento natural e inevitável, não sabiam algumas manobras simples que poderiam ter sido feitas e, quem sabe, teriam salvado a vida daquela criança. Ele acabou sendo encaminhado para o hospital, mas logo depois perdeu a vida. Assim, nós temos, em média, 2 casos no Brasil por dia que acontecem essas mesmas situações. Isso que nós estamos falando de mortes. Nós temos ainda muitos casos em que a morte é evitada, mas fica a sequela. Fica a sequela, muitas vezes, de crianças em estado vegetativo. E mais, Leandro, você sabe que nós aqui estamos falando das crianças, porque logo nós vamos falar do projeto, e ele fala mais da parte das escolas, mas há também muitas mortes de adultos. Nós tivemos, e tem diversas notícias, de comer um pedaço de carne de churrasco e não ter uma pessoa que saiba fazer uma manobra simples próxima. Isso pode representar a vida e a morte. Primeiros socorros, e por mais que a gente chame de serviço de emergência, esses minutos podem ser cruciais, porque segundos sem oxigenação no cérebro representam certamente aí sequelas gravíssimas para a sequência dessa pessoa que vai ter esse acidente. O projeto de lei número 11 de 2018, da mesma forma, foi apresentado. Eu encabecei aqui as assinaturas, a bancada do MDB foi a primeira a se comprometer com a causa e discutiu junto comigo os termos que nós estamos apresentando, e depois todos os demais vereadores já assinaram, o que garante a eles certamente uma aprovação por unanimidade nos próximos dias. E aqui eu quero enaltecer a participação dos meus colegas do MDB, o vereador Arielso, o vereador Eleonora, o vereador Jorge Sense, o vereador José Mário Belaver, e a todos os vereadores que nos acompanharam e vão ser participantes dessa causa. Com certeza. Se aprovado, claro que o projeto ainda, acredito, possa até receber emendas, sugestões, alguma coisa nesse sentido, mas se aprovado na redação como fora apresentado, o que prevê o projeto, que trabalhos poderão ser realizados então no município? Ele vincula a licença das escolas públicas e privadas para funcionário do município à realização de um treinamento de capacitação de primeiros socorros para os seus profissionais, sejam eles professores e funcionários, e também ele dá a possibilidade de incluir então na grade curricular das escolas do nosso município o ensinamento de primeiros socorros para os alunos. Claro, Leandro, aqui nós vamos ter que respeitar a diferença. Para os professores, nós vamos ter certamente um tipo de treinamento. Para os alunos de uma idade de tal a tal ano, outro tipo. Para os alunos maiores, outro tipo de treinamento. Então, isso tudo vai caber a cada escola fazer esse discernimento e essa adaptação para o conteúdo que será ministrado. E aqui também, depois de aprovado o projeto, sancionado pelo prefeito municipal, há a possibilidade de se trabalhar em parceria com entidades aqui do nosso município. Nós temos, por exemplo, o SAMU, que tem até um projeto no estado que acho que é o SAMUzinho, se eu não me engano o nome que ele utiliza, que vai poder prestar esse atendimento nas escolas. Nós temos o nosso resgate voluntário, nós temos os profissionais da Associação Farroupilhense Pro Saúde, que podem trabalhar com os seus conhecimentos. Então há inúmeras possibilidades, o Corpo de Bombeiros,
né, que também tem todo o conhecimento na área de primeiros socorros. Então aqui a gente tem muitos atores que podem participar deste momento. E já contamos inclusive com a sinalização e a vontade de alguns desses componentes para ajudar o município a disseminar essa prática de primeiros socorros que pode realmente, efetivamente salvar vidas. Eu me lembro que quando da apresentação do tema, há alguns meses na Casa Legislativa, lá estava o Corpo de Bombeiros, lá estava o resgate voluntário na pessoa do Enio Ferreira, o Corpo de Bombeiros, entre outros, com o Tenente Elierson dos Passos, que é o comandante da corporação aqui em Farroupilha. Eu te pergunto, Corpo de Bombeiros, resgate voluntário, receberam com bons olhos, com boas premissas esta sugestão de projeto, esse projeto de lei? Sem dúvida, desde o primeiro momento eles foram muito parceiros. A gente só não avançou mais nesse primeiro momento porque nós não tínhamos chegado à redação adequada para a apresentação do projeto. Isso acabou levando um tempinho um pouquinho maior. Agora nós chegamos à redação final e nós teremos novas rodadas de conversa e principalmente, né, Leandro, vai caber depois à Secretaria da Educação, ao Poder Executivo, que é quem de fato vai implementar a legislação que por hora está sendo proposta, fazer essas parcerias para nós colocarmos em prática esses ensinamentos. Mas acima de tudo, volto a bater na tecla, é um projeto de amor e de carinho, né? Sem dúvida. Que valoriza a vida. Valoriza a vida. E nós pretendemos, Leandro, quem sabe nós vamos começar com os professores e com os alunos numa idade mais inicial, mas eles não vão esquecer durante a sua vida dos ensinamentos que vão ter nessa área. Então, mais do que tudo, nós estamos trabalhando a questão imediata, que é para não ocorrer algum acidente, mas estamos trabalhando também o futuro. O futuro porque as pessoas que serão formadas a partir de agora terão esses conhecimentos e quando estiverem na sua vida adulta, lá na plenitude da sua vida, elas vão poder, quem sabe, aplicar também esses conhecimentos, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais pessoas treinadas a praticar esses primeiros socorros, claro, com graus diferentes de aprendizagem e, quem sabe, aí, respeitando a vida, respeitando e tratando as pessoas com amor, nós termos, então, evitarmos, eventualmente, algumas tragédias que podem acontecer de situações simples. Eu até comentei já aqui na TV Cidade também o caso de uma criança aqui no município de Farroupilha, e acabei dando o nome também da pediatra que atendeu. Teve um problema com a pediatra da Unimed em Caxias do Sul, que disse que era apenas uma virose, uma complicação, e se não fosse pelas mãos e pela indicação da pediatra, doutora e também vereadora Eleonora Broilo, a criança teria falecido. A criança acabou em casa comendo amendoim e um fragmento do amendoim foi parar no pulmão, gerando pneumonia. O primeiro atendimento foi da vereadora Eleonora Broilo no consultório aqui em Farroupilha. Depois a doutora vendo que o assunto era complexo, encaminhou em Caxias. Em Caxias houve um certo descaso por parte da médica pediatra que estava de plantão, e olha, se não é a ação rápida da vereadora Eleonora, da doutora Eleonora, a criança, que tem na média de 3 anos de idade, teria falecido. Enfim, foi um procedimento em Porto Alegre para a retirada desse fragmento de amendoim que estava alojado no pulmão. Ou seja, por que eu conto isso, Jonas? Que daqui a pouco é uma onda de conscientização, de capacitação de primeiros socorros que vai chegar até lá em casa, para os próprios pais também, né? E esse é o nosso principal objetivo, Leandro. Você vê como são coisas muito simples. A gente falou aqui de um pedaço de salsicha, de um pedaço de um grão de amendoim, de um pedaço de churrasco, e isso não pode determinar a vida ou a morte de uma pessoa, seja ela uma criança ou uma pessoa adulta. Então o objetivo é justamente esse, trabalhar com alguma conscientização para evitar que situações iguais a essas continuem ocorrendo. Perfeito. O vereador Jonas Tomazini vai continuar conosco ao longo da segunda edição do programa Cidade Aberta. Nós vamos encerrando aqui esta primeira edição. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta primeira edição do Cidade Aberta. Na segunda edição voltaremos a falar sobre assuntos que o vereador também está trabalhando na Câmara de Vereadores, junto com a bancada, com a sua bancada, a bancada do MDB, enfim,
questões que mexem com o nosso cotidiano. Fique na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha, e até a segunda edição do programa.